Tem gente que entra no ambiente e antes mesmo de falar qualquer coisa, já foi percebido. Às vezes pela postura, às vezes pelo olhar, às vezes pela forma como ocupa o espaço. Porque o mundo está lendo sinais o tempo inteiro. E é uma grande ingenuidade da vida adulta acreditar que a gente comunica apenas quando abre a boca. Eu sempre digo para vocês que tudo comunica, não é mesmo? E a nossa convidada de hoje também acredita nisso. Até porque a roupa comunica, o silêncio comunica, a forma como você se senta à mesa comunica. Até a pressa comunica. A vida é feita disso. Repare, existem pessoas que chegam como ponto de exclamação. Barulho, excesso, urgências. Outras chegam como reticências, hesitam, diminuem a própria potência, quase pedindo desculpas por existir. E existem aquelas que aprenderam a ocupar o próprio espaço com a tranquilidade de uma vírgula, sem precisar provar o tempo inteiro quem são. Porque presença e elegância aparecem nos detalhes, na leitura do ambiente, na capacidade de adaptar a imagem sem abandonar a própria essência. O mundo não reage apenas ao que você sabe, mas também ao que a sua presença faz sentir. E é sobre isso que vamos te provocar com essa conversa de hoje. Como você quer ser visto? O que a sua presença tem dito antes mesmo de você falar? Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Ana Brito. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa abertura, até me emocionei escutando. Espero que tenha sido à sua altura, Com Ana. Com toda certeza. Gente, deixa eu falar para vocês, conheci a Ana num grupo de mulheres maravilhosas, no lançamento de um grupo da Milena Cooper, que já veio aqui no Vírgula já. Incrível. E vai vir novamente, viu? Uhum. Vai vir novamente ela e a Larissa. Nós nos conhecemos nesse lançamento e a Ana, ela chamou tanta atenção, assim, pela postura, pela elegância. E aí, quando se apresentou pra gente, eu entendi. Então, eu não vou falar, eu quero que você se apresente para quem está assistindo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quem é você, Ana? Muito obrigada. Bom, eu sou Ana Brito, eu sou especialista em imagem e etiqueta. E eu atuo justamente trazendo essa transformação em mulheres, em pessoas que não sabem, né, como se comunicar direito, como se posicionar direito, através da imagem, através da etiqueta e através da presença. Muito legal esse tema e eu quero te contar uma curiosidade a meu respeito antes de te fazer a primeira pergunta. Uhum. A primeira vez que eu viajei de avião foi aos 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade mais ou menos. Uhum. Eu morava em Minas na época e a gente veio para Curitiba. E fizemos uma conexão em São Paulo de 4 horas. Olha, eu não esqueço nem a quantidade de horas que a gente ficou em São Paulo. Uhum. E para passar o tempo, a minha mãe comprou um livro da Glória Calil. Eu só não lembro o nome. Chique. Eu acho que era o anterior, o primeiro dela, talvez o Chiquérrimo. Não sei se era esse o nome, porque depois que a Cíntia Chagas ensinou que é chiquíssimo, eu tenho dúvida se esse era o nome do livro da Glória Calil. Mas eu lembro que foi um dos primeiros livros que ela escreveu. E a gente passou a tarde, eu passei a tarde novinha, 8, 9 anos, lendo aquele livro de etiqueta. Uhum. E eu me apaixonei por esse assunto. Mas de lá para cá, eu confesso para você, Ana, que eu não continuei estudando. Então, tem muitas coisas que acho que se atualizaram, né? Talvez a maioria não, porque etiqueta acho que é uma coisa universal, a gente vai conversar aqui. Mas só para te dizer que esse é um assunto que eu tenho apreciação desde pequenininha. Olha, que lindo. E não fez muita diferença na tua vida tudo isso? Né? Por mais que você não tenha evoluído, você não deixou de esquecer algumas coisas, talvez ficou um pouco adormecido, mas tenho certeza que no último mês muita coisa veio à tona. Veio muito à tona. E é bem isso, a gente, não é que a etiqueta, claro, ela se atualiza, até porque hoje a gente vive em um outro mundo, mas a gente
volta a trabalhar a consciência dela, né? E o atualizar é a forma como você se relaciona com o outro. Então, como o mundo está muito mais moderno, muito mais rápido, a gente vai ajustando essas questões. Mas ela, de fato, também nunca sai de moda. Muito bom. Então, para começar, deixa eu te contar. O vírgula, ele tem esse nome porque a vida é cheia de vírgulas. Sim. Até o dia que, infelizmente, a gente chega no ponto final. Mas isso aí é outra história. A gente vai passando por várias vírgulas que nos fazem, às vezes, mudar a direção da nossa história, né? Ou então até permanecer no mesmo caminho com mais certeza. E a pegada aqui é: qual foi a vírgula na tua história que te fez chegar nesse ponto que a gente vai conversar hoje, que é imagem e etiqueta? Como foi essa virada que fez você chegar até aqui, onde você fala sobre isso, ajuda mulheres sobre isso e trabalha com isso? Vírgula é uma palavra que está muito presente na minha vida. Eu sempre falo assim que existe uma vírgula, né, em outros processos. Então, dentro da parte da imagem da etiqueta, eu vim de um mercado de eventos, trabalhei 18 anos como cerimonialista e produtora. Depois, por causa de uma filha pequena e uma separação, eu fui para o marketing de relacionamento e que eu não me encaixava muito dentro daquele padrão, né? Mas fui feliz durante 8 anos, fui líder de mais de 5 mil pessoas. Mas em determinado momento eu não me encontrei mais. E eu, através de um evento, né, surgiu justamente essa possibilidade de recomeçar. Eu recebi um convite, eu participei desse evento e tomei uma decisão de começar a me remunerar por uma consultoria que eu já prestava de graça para minha equipe através da imagem e através da etiqueta. Etiqueta sempre foi muito presente na minha vida, desde pequenininha. Assim como você falou da sua viagem, né, quando você tinha 8 anos, eu acho que eu tinha 6, 7 anos, minha mãe montou a primeira mesa posta completa pra gente, uma mesa de fondue. Quem faz fondue para criança de 6 anos? Não é? Então isso sempre foi muito presente, sempre foi muito presente e marcante, né? O receber bem fez parte da minha família, a mesa posta, enfim. Mas até então não fazia parte como uma profissão. E a partir desse evento, eu justamente coloquei uma vírgula e recomecei atuando, então, de forma intencionalmente, como consultora de imagem, como consultora de etiqueta. Que legal. A gente vai entrar profundamente aqui nesse assunto, mas antes de começar, deixa eu contar que eu estava aqui assim, né, conversando com a Ana. Aí eu já observei, eu falei, opa, me fala, Ana, já vamos começar na prática aqui. Aula. Qual é o correto de se sentar? Uma moça como nós, assim? De forma elegante. Elegante. Que gosta de ser vista de forma elegante. Isso. Tá. Comunicar a coisa certa. Comunicar a coisa certa. Bom, primeiramente a gente não encosta nunca no espaldar da cadeira. Então a gente fica levemente à frente, coluna sempre reta. O que a nossa mãe sempre falou pra gente, barriga pra dentro, peito pra fora e ombro pra trás. E assim a gente mantém. De forma elegante também, a gente não cruza as pernas. Isso aqui é errado, então? Não é que seja errado, tá? Mas o cruzar as pernas, ele tá ligado à sensualidade, né? Um poder de atração. Então, a gente pode sim cruzar as pernas, desde que a gente não faça tesoura. Então, a gente fica aqui, ó. Ai, meu Deus, vamos ver se eu consigo. O pezinho tem que dobrar assim? Não, as pernas assim. E aqui, exatamente. Assim. Então, você viu que o movimento que eu fiz foi bem discreto? Você jogou aqui, pra cá o joelho. Aqui, e aí eu deixei de ladinho. Então, a gente pode ficar assim, ou a gente pode ficar com a perna a duquesa aqui. Olha sempre que lindo. O pezinho pra trás. E as nossas mãos ficam aqui. Eu não tô de saia, você tá de saia, mas ficam aqui pra não subir. Tá, só que daí nesse caso eu faço pro outro lado porque eu tô do teu lado. Ou você pode também ficar só de ladinho, só assim, ó. Olha, gente. É uma outra assim. pessoa, olha lá. Eu vou ficar assim hoje pra ver quanto tempo eu vou aguentar com a minha lombar. É treino, tudo é treino. Tá, então agora sim, entrando no tema, a gente já quer dizer, não que isso não seja parte, mas é porque eu tava nessa curiosidade, gente, porque olha a elegância, é notável, e essa é a pergunta que eu quero fazer. Eu sempre falo, Ana, que tudo comunica.
Só que eu sempre falo isso mais voltado para a questão do se vestir. Não, quem sou eu para falar de moda, de consultoria de estilo? Não é sobre isso, não tenho competência técnica para isso. É mais no sentido da comunicação mesmo. Então, a cor que você veste comunica. Eu falo muito sobre estar sempre alinhado, né? De estar bem vestido, de realmente passar uma presença para mostrar que você é alguém de relevância. Sim. E agora, trazendo aqui para o seu contexto, você abrange isso mais ainda, né? Porque você traz também para a forma de se portar. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Antes de mais nada, é a questão da intencionalidade, né? Ótimo. Como que você quer ser vista? Como que você quer ser lembrada? Aonde que você quer chegar? Então, sim, tudo comunica e é um conjunto de informações. Eu gosto de trazer sempre a imagem junto com a etiqueta, porque um sustenta o outro. Não basta a gente só saber se vestir, só saber as cores, se a gente não tem um comportamento adequado. Perfeito. Porque vamos falar do sentar, por exemplo, né? Se eu estiver sentada errada, não adianta o peito tá com a já vem cor pra certa. fora, a barriga fica... Tá tudo errado. É verdade. Então, uma coisa complementa a outra. E é muito importante para você justamente construir a imagem de quem você quer ser. Porque tudo é treinável. E tudo ajustado. E uma pergunta, existe uma diferença entre estar num ambiente e pertencer a esse ambiente. Você sente que a etiqueta, tanto para o ambiente que está acima do nosso comportamento ou o ambiente que está abaixo do nosso comportamento, o nosso comportamento precisa se adequar ao ambiente? Ou não? Ou, por exemplo, num ambiente que está abaixo do nosso comportamento, a gente mantém? O que a gente pode falar sobre isso? É primordial, né, ter esses ajustes. E eu sempre digo que a gente não vai errar para se enquadrar num ambiente que é menor ao nosso. Porque a etiqueta é justamente uma ferramenta de relações humanas. Então, eu me adequo no sentido de também deixar aquela pessoa mais confortável comigo. Mas não significa que eu vou sentar errada, não significa que eu vou comer errado para estar ajustado a tudo aquilo. Certo. E da mesma forma que ela nos dá confiança, tranquilidade para enfrentar um ambiente que não faz parte do nosso, que é maior, né? Vamos dizer nesse termo como você usou, sim. Que é maior que o nosso. Porque uma pessoa que é segura, que sabe se posicionar, que sabe entrar, sabe sentar, ficar em silêncio, como você falou no começo, no momento certo, ela vai e domina aquele ambiente. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque isso que você falou me lembrou uma situação que eu vivo diariamente. E eu já comentei isso algumas vezes aqui, já comentei no Instagram. Eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Eu faço piada, eu brinco, eu falo umas coisas meio sem contexto, às vezes. Solto uma gargalhada, inclusive ontem, né? A gente tá gravando hoje. Ontem, o dia anterior a essa gravação, eu dei uma palestra. E pós-palestra, uma amiga minha chegou e falou assim, eu amo a sua gargalhada. E aí eu pensei assim, gente, a minha gargalhada, ela tá cada vez mais espalhafatosa. E aí o que eu quero te perguntar é o seguinte, eu tenho um bordão lá no meu Instagram, que é o Bom Dia Comunidade. Adoro. E eu faço, ó a risada, eu faço automaticamente. E aí eu falo, bom dia comunidade, e dou um sambinha. E eu já pensei várias vezes em tirar esse sambinha, porque eu acho que o sambinha abaixa o tom do meu posicionamento. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele é minha autenticidade, e aí eu mantenho. Então eu fico nesse dilema, eu vou tirar porque abaixa, eu vou manter porque é autêntico. Eu vou tirar porque abaixa, eu vou manter porque é autêntico. Qual é a sua opinião, sincera, real e oficial sobre isso? De verdade. De verdade. Eu adoro. Né? Eu adoro a música que você coloca, o sambinha que você faz. Eu acho que tem a ver com a tua personalidade. Mas tudo depende com quem você quer conversar e o que você quer comunicar. Certo. A princípio, eu não mudaria nada disso. Né? Inclusive, eu já fiquei pensando, o que eu poderia fazer a respeito? Olha como é importante essa questão de posicionamento. Sim, né? sim. Mas tem a ver com o momento que você tá. Quem sou eu para falar a respeito? Mas acho que tem
são as peças que vão comunicando, que vão conectando, né? E assim por diante. A questão que você assim, nossa, mas a minha risada, eu tenho que controlar. Depende de onde você tá. Vai ter um ambiente que sim, né? Tem horas que a gente vai ter que ter uma risadinha de rico, né? Colocar a mãozinha e se controlar. Mas ter, né? Dominar as regras não é perder a tua essência, não é perder o que te chama atenção. É só ajustar. Antes de seguir com essa conversa, deixa eu falar do look de hoje. Escolhi esse vestido de tule estampado da Nova Ideia. Uma modelagem mais ajustada, com uma estampa delicada, num verde mais profundo, que comunica presença sem exagero. E isso conversa muito com o episódio de hoje, porque existe uma diferença muito grande entre chamar atenção e transmitir presença. E quem me acompanha já sabe. Tudo comunica. A textura, a modelagem, a cor, a intenção. A Nova Ideia tem 4 lojas em Curitiba e região, além do site com entrega para todo o Brasil. E usando o cupom Virginia10, você garante desconto em peças cheias de personalidade. Porque aqui você já sabe, é sempre vírgula por vírgula. Maravilhoso, viu, gente? Então eu vou manter o sambinha. Ai, eu adoro. Depois quero dicas, inclusive. Eu não consigo imaginar eu dançando sambinha, mas eu acho sensacional. Você sabe que esses dias eu tenho uma moça também, a Edna já veio aqui no Vírgula, lá na academia, que ela fala sobre prosperidade. E todas as vezes que eu vejo a Edna, me vem o bom dia, prosperidade. Aí esses dias eu falei pra ela levou pra comunicação dela e tá usando. Então, se eu tiver uma ideia para você, muito eu te passo. Adorei tudo. Você trouxe a questão da mesa posta e me fez lembrar de um episódio que a gente teve aqui também com a Vanusa Senes. Você assistiu esse episódio? Ela falou uma coisa que conecta com algo que você trouxe também, que a mesa posta, a única proibição da mesa posta, a Vanusa disse, é que a gente constranja o outro, constranja o convidado. Em etiqueta, podemos considerar dessa forma também? Existe alguma regra nesse sentido que você poderia trazer pra gente? Tá. A etiqueta à mesa, né, ela traz que a gente justamente se ajusta ao convidado e à formalidade daquele ambiente para justamente não constranger, é deixar a pessoa à vontade. O que a gente não faz é mudar uma regra para favorecer a pessoa. Então, não existe mudar os talheres de lado, os copos de lado. Essa é a única questão. Mas é claro, um ambiente mais simples, pessoas mais simples, eu preciso colocar todos os talheres do meu faqueiro, todas as taças? Não, eu vou adequando as pessoas que eu vou receber ao nível também de formalidade daquilo. Vou ajustando. Isso tem a ver com leitura de ambiente. Sim. Tanto para quem você vai receber, quanto para quando você é o convidado. Fala um pouquinho pra gente também sobre isso, Ana, porque você já trouxe algum insight em relação a isso, né? Por exemplo, a risada que você deu, vai ter momentos que você vai precisar rir mais contido, porque o ambiente pede isso. Mas a gente vê, né, isso até... Por exemplo, para mim que não estou inserida nesse universo e tal, é fácil, em algumas situações, perceber alguém que está muito fora do contexto, que está muito inadequado para aquele contexto. Dê algumas dicas para a gente de como fazer a leitura do ambiente, chegar e entender o que ali é permitido, o que não é, qual é a forma correta, ou não sei se isso seria... né, correto de se pensar, mas o que é etiqueta, o que é certo, e assim eu vou me comportar em qualquer ambiente. Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo, né, de um evento que eu não participei, mas que eu acompanho que você faz, né, os lançamentos, a própria palestra que você fez. Legal. Então vamos lá. A palestra de ontem foi dentro de uma loja, que é sua parceira, né, a Nova Ideia. Então, recebi um convite para uma palestra. Ok. Qual é o lugar? Como que é esse ambiente? Ele já me dá uma direção. O horário. Quem são as pessoas que vão estar dentro desse ambiente, né? Que vão participar desse evento. Então, antecipadamente, eu posso olhar o que a Vi vai falar. Quem é a dona da Nova Ideia, né? Quais são as lojas que ela tem, quem são as pessoas que vão estar nesse ambiente. Porque hoje a gente tem uma ferramenta na nossa mão que nos acelera, né? A gente dá um Google ali, ou vai para uma IA e
todas essas informações trazem. E aí, com isso, eu consigo me preparar melhor para ir até esse local. Aí eu vou saber justamente qual tipo de comportamento que eu tenho que ter, porque eu vejo as pessoas que estão lá, né? Já vi antecipadamente quem vai participar, de uma certa forma. Sei exatamente uma roupa mais próxima, porque tem outros eventos que aconteceram muito semelhantes. Isso. E aquilo é esperado, né, pelas pessoas que fizeram um convite. Não é explícito, mas é esperado. Então eu vou ajustando essas questões para me tornar mais pertencente e não me sentir um peixinho fora d'água. Que esse que é o principal. Isso a gente pode fazer tanto para o trabalho, quanto para um evento social. Já perdeu, né, infelizmente, o uso dos convites em papel, onde dizia e trazia essas informações de forma bem categórica. Já caiu um pouco de desuso, mas eu consigo, com essas informações, ir me adequando e me ajustando. Vou pegar, então, o gancho dessa sua fala sobre a nova ideia e trazer a questão do se vestir. Porque, vou confessar pra você, eu amei esse lookinho da nova ideia. Achei ele lindo. Mas eu confesso pra você que... Porque eu sempre tento trazer o look de acordo com o que a gente vai falar. E não foi, Gê, que eu comentei na hora que eu tava me vestindo. Eu falei assim, eu acho que esse look não tá pra falar de etiqueta hoje. Tá muito justo. Só que eu pensei, eu tô aqui sentadinha, então tá tudo bem. Tô errada? Tô certa? Fala um pouquinho sobre a questão do se vestir, do respeitar a própria essência, mas do se vestir. De fato, ele não tá justo. Não, você justo tem ele um tá. corpo lindo que merece Obrigada. ser evidenciado. Você não está com decote a mais, uma fenda muito provocativa, ele tá na medida, né? O se vestir, a gente não precisa exacerbar, exagerar uma sensualidade, mas não impede da gente vestir uma roupa mais ajustada. Não tem problema algum. E como fazer essa leitura do que usar num evento ou num convite que eu receber? Por exemplo, porque você falou, deu o exemplo da nova ideia. Ok, ali eu consigo olhar o evento que já passou, eu consigo acessar as redes sociais. Mas e se eu sou convidada para ir na casa de um casal de amigos do meu marido, do trabalho, vamos supor, que eu não conheço a esposa, eles são contidos, eles não postam nada, então eu não tenho como dar uma stalkeada ali. Como eu faço para entender o tipo de roupa que eu devo ir? Bom, você já deu algumas informações, né? Primeiro, você está indo na casa de um casal do trabalho do seu marido, isso? É hipotético. Não, vamos lá, como você falou. Então, é do trabalho do seu marido. Não é talvez uma relação de amizade profunda, talvez uma relação mais comercial. Essa é uma questão. A segunda questão é que eles são mais contidos. Então, obviamente, né, você não vai com uma micro saia, com um decote profundo, né? Você vai ajustar isso. Como que você pode, sei lá, não é dizer como que você deve vestir, mas assim, uma calça, uma blusa, uma terceira peça nunca é sempre, aliás, né? Muito elegante, porque tem o fato de você poder tirar e colocar, e é uma questão que eu sempre digo, estar preparada 10% a mais te favorece em qualquer situação. Porque digamos que você não tem essas informações, né? Não te passaram nada, qual que vai ser o jantar, se vão ter outras pessoas, você foi apenas convidada. Aí você escolheu colocar uma bela calça, uma blusa e um blazer, digamos assim. Chegam lá, as pessoas estão de calça jeans e camiseta. Você tira o seu blazer. Já tá mais próximo. Solta às vezes o cabelo e você vai ficando próximo àquele ambiente. Agora, do contrário, você consegue ajustar para mais? Não consegue, né? Não consegue, né? Mas como você falou assim, esses detalhes, né? Olha, não é uma relação de amizade, é uma relação mais profissional. Então, é claro que eu posso ser eu, mas eu tenho que me policiar, né? Às vezes me vestir um pouco a mais. São contidos, então, de uma forma mais discreta, e assim vai. Uma coisa que
eu percebo, assim, pessoas muito elegantes. Você é uma delas e aconteceu hoje, tá, gente? Já vou contar. A Milena também é uma delas que a gente estava conversando. E sempre isso é, assim, é um destaque nela, eu percebo. É o de você ir até a pessoa, você foi convidada para ir até o local, você leva um mimo, uma lembrança, alguma coisa que faz. A Milena, quando veio aqui, ela trouxe um pacotinho de biscoitos de girassóis. Ela teve a delicadeza de pesquisar, ver que o girassol era um símbolo do vírgula e mandou fazer os biscoitinhos. Sim. E eu achei de uma delicadeza maravilhosa. Você me trouxe é um suporte, né, para porta-bolsas, que tem tudo a ver com a sua comunicação, numa caixinha toda delicada, a coisa mais linda. Então, é uma delicadeza, a gente se sente mimado. Sim. Por que isso? Por que a gente deve se preocupar em fazer isso com o anfitrião? Em respeito ao convite, em agradecimento, né? Existe toda uma expectativa por trás. E não, independente do tema que a gente fala. Então, é um respeito, é um agradecimento pelo fato de ter preparado esse ambiente, por estar conduzindo tudo isso. A gente nunca chega de mãos vazias. Nunca? Em hipótese alguma? Não. Em hipótese alguma. Por quê? Porque a pessoa está preparando, ela está tendo toda essa hospitalidade, né? E a Milena, para variar, ela supera, né? Poxa vida, traga o porta-bolsa, ela pensa na bolacha. Não. Na bolachinha com girassol. E olha só como é. Cada uma tem a sua intencionalidade, tem o seu cuidado, né? Mas é muito sábio o que a Milena fez e tem a ver com o que a gente estava falando sobre os convites também. De estudar o ambiente, de estudar a história, de trazer todas essas conexões. Então, ela veio e trouxe a bolachinha. Hoje, nós viemos falar sobre etiqueta. Tem tudo. A minha marca registrada é o porta-bolsa. As minhas alunas, todas as pessoas que convivem comigo, é um presente assim que eu dou porque elas pedem muito. Isso. E é algo que não é muito comum de você achar de encontrar. Então, ele também está relacionado a esse momento. É você, de fato, pensar, né, no significado daquilo e não só dar, né? E também não é relacionado a valor, tá? Mas é você pensar na pessoa, retribuir um gesto de gentileza, uma educação, um convite que você teve. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu fui convidada também para um podcast, gravei essa semana com a Mônica, que também é nossa conhecida em comum. E eu levei para a Mônica um vasinho de girassóis. Ou seja, não tem a ver com o podcast dela, tem a ver com a minha marca. Tem significado também. Então, eu fiz correto. Sim, corretamente. E pode ser flor, vinho, se eu não tenho por exemplo, você tem um objeto que tem tudo a ver com a sua marca. No meu caso, o girassol tem a ver com a minha marca, mas é uma flor. Agora, vamos supor que não tivesse. A flor é uma boa desculpa, é um bom pretexto? Sim, a flor, um chocolate, uma vela, um aromatizante. O vinho, por mais que seja muito indicado, hoje tem várias pessoas que já não consomem mais bebida alcoólica por N motivos. Eu sou uma delas. Então, se eu não sei, não te conheço tão profundamente, né, eu não indicaria. O chocolate ainda tem essa restrição, mas ele não pode, às vezes, despertar um gatilho, tanto quanto um vinho. É verdade. Que pode ser, né, alguma pessoa que está parando de beber, você tem razão, tem razão. Outro ponto que eu gostaria de trazer, você falou antes da gente começar a gravar e eu queria entrar nesse assunto, que é o rapport, né? Sim. Aqui eu já fiz, né? Eu tava assim, opa... Mas em que mais funciona o rapport? Fala um pouquinho pra gente. Explica primeiro, porque tem gente que não sabe o que é o rapport. De uma forma muito simples, o rapport é você repetir alguns gestos da pessoa, uma posição, a forma de sentar, de se comunicar, para trazer essa conexão, para trazer essa abertura, né? E ele serve justamente para facilitar a comunicação, porque o nosso corpo está trazendo todas as informações, ele está comunicando, né, tudo isso. Então, ele traz justamente essa facilidade em você ter essa conexão com as pessoas.
É muito falado em vendas isso, Sim. né, Ana? Uhum. E esse assunto que você traz tem o foco em vendas ou tem um foco, porque agora você está até passando por um lançamento, né? Se quiser, inclusive, falar um obrigada. pouquinho pra gente sobre o lançamento. É com que foco esse seu trabalho? É de uma forma geral para as pessoas na vida ou tem um foco profissional? De uma forma em geral, é para a vida. Tá? Independente do estágio onde você está. Então, às vezes, se você está no início da carreira e precisa ter mais intencionalidade, sair na frente das pessoas, você tem que justamente ajustar a tua imagem, o teu comportamento e com certeza você já vai se diferenciar no mercado. Tem pessoas que estão passando por um processo de transição, seja no seu âmbito pessoal, né, quanto do profissional e que querem ser mais reconhecidas, mais valorizadas, receber mais, vender mais. Então, tudo é adaptável, porque de fato, né, as pessoas hoje, eu sempre costumo dizer, se você, né, acompanha as notícias que eu sei que acompanha, sabe que as pessoas hoje elas são demitidas não por falta de habilidades técnicas, mas por falta de habilidades relacionais, porque o mundo está acelerado, a gente deixou de fazer várias questões. Então, quando você toma essa consciência, você se coloca à frente em vários aspectos. E aí, por exemplo, a questão de relacionamentos. Eu tenho muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que chegam para mim, Ana, eu não passo de uma noite, eu não passo de um caso, não me escolhe para casar, para ter um relacionamento sério. Mas por quê? É às vezes a forma como se veste, a forma como ela se comporta, né? Então, tudo é possível ajustar. Tenho várias pessoas, é um processo muito profundo que eu faço dentro da consultoria e agora da metamorfose, que é a minha mentoria, né? Onde ela é uma excelente profissional, mas não se veste de acordo com as pessoas com quem ela se relaciona e não sabe se comportar. E isso reflete não só nos negócios com os parceiros e com os clientes, mas dentro da equipe. Porque se uma equipe, se ela não tem a postura, não tem a imagem correta, a equipe também não vai ter. Então é bem profundo. É bem profundo. E até interessante você trazer isso, porque eu não imaginava de verdade que, por exemplo, para você ter citado, acredito que seja uma parcela grande de clientes que buscam por dificuldades como essa, como de encontrar um parceiro, porque hoje em dia realmente, né, tá difícil, para todo mundo, não sei se é só para mulherada, mas tá difícil. E aí eu quero te fazer essa pergunta, não corre o risco de uma pessoa que busque algo, por exemplo, nesse sentido, vamos pegar esse exemplo mesmo do relacionamento, entrar num personagem? Olha, vou te dar um exemplo, tá? Eu falei do exagerado, mas o formal demais, o fechado demais também atrai. Teve um momento na minha vida onde eu saí de um relacionamento e eu fiquei solteira e eu trabalhava com os eventos. Eu era conhecida como a braba, como a exigente, como uma série de adjetivos. E qual era a forma que eu trabalhava? Porque eu queria ser transparente. Eu trabalhava com lapela grossa, vestida de preto, para ser transparente. Eu pensei, nossa, agora eu tô nos eventos, eu vou ter que conhecer um monte de pessoa. Só que o meu comportamento, em vez de atrair, repelia. Então, não é só o exagerado da sensualidade, que nem mais ou menos eu quis dizer, né? O contrário também. E a gente precisa, às vezes, diminuir. Porque senão, quem vai querer uma mulher brava e autoritária? Sim. Ninguém. E aí você só vai entrar num personagem se você tentar copiar outras pessoas. Se você tentar se ajustar a um modismo. Se você pensar aquilo só como um todo. Por isso que eu falo que a gente trata a imagem, a etiqueta e a presença e o posicionamento com base na tua essência. Porque, de fato, eu não crio personagem. Eu só elevo o que você é e a gente vai lapidando as arestas. Ótimo, ótimo. Era isso que eu queria ouvir realmente, porque eu vou até te contar um caso que aconteceu ontem. Eu comentei agora
há pouco sobre o meu Bom Dia Comunidade Esfuziante, né? A gente chegou em casa já muito tarde, cansado, né? Já era quase meia-noite e tal. E eu levantei assim, eu falei, nossa, eu tô muito cansada. E levantei e comecei a cantar uma música e dançar. Meu marido começou a rir e falou, você é muito louca. Porque você fala, eu estou cansada, levanta e começa a dançar. E eu falei assim, gente, eu não reparo que eu faço essas coisas. Faz parte da minha essência. Então, quando eu te pergunto, você acha que eu devo tirar o Bom Dia Comunidade da minha comunicação e tal? E você diz, mantenha porque faz parte da sua essência. E eu vou lá pro meu íntimo, onde ninguém tá vendo, só o meu marido que viu. E não é um personagem, entendeu? É quase que um processo também de ancoragem, não é? Porque assim, você tava lá, se lamuriando, né? A gente até ficou assim, certo? E de repente veio a tua música, pronto, tipo... Já surgiu a energia, já vou pro dia. Isso. E é mais ou menos isso que o teu Bom Dia Comunidade, aí me vem toda a musiquinha atrás, né? Pensando, o que traz? Tipo, acorda, vamos pra vida. Isso. E foi o que eu imaginei quando eu fiz a pergunta, porque às vezes a pessoa, ela entende que ela precisa melhorar a postura, melhorar o comportamento diante da sociedade de uma forma geral, mas em casa ela tá lá largada, não se cuida, e não pode ser assim. Não, inclusive, na verdade, você deve chegar umas palavras pra mim, Ana, hoje você tá on ou você tá off? Eu assim, como assim eu tô on ou eu tô off? Não existe isso. É um estilo de vida, né, que você leva pra todos os lugares, pra todas as situações onde você tá. E aí, quando você também não é um personagem, então você só não pegou uma diquinha da internet, uma coisinha aqui e aplicou, isso se torna natural. Porque o que você faz em público tem que ser a mesma coisa que você faz no bastidor, tem que ser a mesma coisa que você faz na internet. Porque senão, sim. Aí vai soar falso. Perfeito, maravilhoso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, vamos pegar esse mesmo contexto que a gente está falando das mulheres que buscam relacionamento, que acho que isso aí deve ser uma parcela grande, né? Grande. No íntimo, eu pergunto pra você, por que você veio procurar o meu trabalho? Porque eu quero ser promovida. Mas sabe o que é? Olha, sempre tem o por trás, né? Qual é o risco ou a diferença entre chamar muita atenção e sustentar uma presença? Porque, por exemplo, não sei se você entendeu minha pergunta. Mais ou menos. Porque assim, eu vou participar de um grupo, vamos pegar lá o Executive Wine, né, que a gente está participando juntas. Eu quero ir e quero que me notem. Eu quero ir e quero ser percebida. Eu quero ter presença. Mas, ao mesmo tempo, corro o risco de chamar atenção demais e ficar over. Isso falando não só de roupa, que a gente já falou, mas de comportamento, de uma forma geral. Qual é o risco e como não deixar isso acontecer? Uma pessoa que fala alto demais, que fica batendo, fazendo barulho, ela chama atenção de forma over, né? E uma pessoa que domina aquele espaço, ela chama atenção pela curiosidade, pela forma que ela anda, pela forma que ela senta, como ela conversa com as pessoas, a atenção que ela dá para as pessoas, ela vai chamar atenção desta forma, da forma correta. Você acha que hoje em dia, principalmente em redes sociais, a gente está muito preocupado em parecer interessante? Sim. Sim. Porque na internet a gente mostra o que a gente quer. A gente esconde as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E aí entra com isso, né? Às vezes está tentando chamar atenção para algo muito grandioso e está escondendo algo. Todo excesso esconde uma falta. É verdade. Você sabe, Ana, eu tenho uma filha de 11 anos. E eu divido muito a criação dela com o pai dela, né? Porque nós não somos casados. Então ela fica praticamente, não é guarda compartilhada, nada disso. Pelo contrário, a gente tem uma relação super tranquila. E isso é meio que natural. Ele busca ela todos os dias na escola, eu que levo, ele que busca. Mas ele deixa ela lá em casa. Aí tem dia que ele fala, ai, deixa a bebê de 11 anos, deixa a bebê ficar aqui comigo hoje e tal. Mas por que eu tô citando isso pra você? Porque
eu tenho um jeito de ser, eu tenho as minhas crenças em relação a como ela deve ser criada e ele tem as dele, né? E no que diz respeito a comportamento, eu percebo assim, até porque ele é homem, não sei se isso interfere, você já pode inclusive me corrigir nessa fala também, se eu estiver equivocada. É homem, ele tem um outro filho também que é mais velho que ela, então são 2 rapazes, 2 homens, né, convivendo ali. E eu percebo ela às vezes com comportamentos, por exemplo, mastigando com a boca aberta, falando com a boca cheia, e eu sempre corrigindo. Mas pela idade já era para não estar fazendo isso mais. E eu acredito que seja justamente pela divisão ali de convivências e de ensinamentos e por aí vai. Como eu faço para educar uma criança que está na pré-adolescência em relação à etiqueta mesmo? Não só a boas maneiras, a bons modos. Eu ainda falo, Betina, bons modos. Mas a etiqueta, a saber se comportar num ambiente que talvez vai demandar dela um pouco mais de conhecimento sobre isso. Na verdade, ela está replicando os ambientes, né? A gente acaba fazendo isso para a gente se sentir pertencente, às vezes, também àquela situação. E a gente é muito comum, a gente vê isso. Eu tenho uma filha de 16 anos e eu estava falando justamente esses dias com ela sobre isso. A questão de querer ter relacionamento, ser vista, ser notada. Eu pensei, e eu fiz justamente essa comparação. Eu pensei, olha, essa pessoa, ela chama atenção pela educação, pelos bons modos, por ser respeitoso. E essa daqui tá chamando atenção por de uma forma espalhafatosa, por querer falar alto, por querer gesticular alto. Qual delas que você vê, né, de forma mais adequada? E aí mostrei, inclusive, uma conversa entre 2 pessoas, entre um amigo e ela, né? E ele mostrando tudo isso, olha, não presta atenção nisso, veja aquilo, né? Então, são valores que são importantes ser passados desde cedo para que eles se adequem, né? E não é que você não vai ser pertencente àquele ambiente, mas a gente sempre escuta, e a gente escuta também da pequena. Provavelmente você já deve ter escutado dela isso. Qual é o nome dela? Betina, né? A Betina já deve ter chegado, mamãe, olha, eu conheci uma menina, ela era tão educada, ela toda bonitinha, o cabelinho, vestido, isso. Então, isso também chama a atenção dos outros, porque, de fato, as pessoas, elas gostam de se relacionar com pessoas educadas, com pessoas bonitas, com pessoas bem vestidas, né? E não com o contrário. Então, essa adequação de se sentir pertencente de uma outra maneira, até um determinado momento vai sustentar e outro momento não vai mais. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que o se portar bem já abriu portas para você? Que você sabe, essa porta foi aberta por causa disso. Onde que eu tô hoje? Por que eu estou aqui hoje? Sendo que a gente não tinha se visto anteriormente. Talvez por uma apresentação da Milena, obviamente, mas por ter chamado a atenção da forma de se vestir, da forma de sentar, a forma Ana, de comunicar. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito legal, né? Olha, tomara que a Milena assista esse episódio. Porque assim, você trouxe admiração pela Milena e a Milena trouxe admiração por você quando ela falou de você, sabia? Antes do evento, quando ela me mandou o convite que ela mandou pra você também, aquele... Nossa Senhora, aquelas flores lindíssimas, que assim, nossa, só de olhar, né? E ela me mandou uma mensagem, vai estar Ana Brito, super assim, nossa, quem é a Ana? Eu não te conhecia ainda, quem é a Ana Brito? E assim, quando eu cheguei lá, não desmerecendo nenhuma das outras meninas que são maravilhosas e que eu tô conhecendo agora, mas quando eu cheguei, eu queria saber quem era a Ana Brito. Que lindo. Então, para você ver que existe uma admiração mútua. E sim, até então contando aqui para quem está nos assistindo, a gente foi nesse evento e quando eu sentei e vi quem era a Ana Brito e comecei a observar o comportamento, como ela estava, né,
ali se portando à mesa, foi a primeira a falar, né? Enfim, eu falei, eu quero ela no vírgula. E na minha fala, eu fiz uma coisa que não foi muito educado, né, Ana? Pode falar. Eu falei assim, eu sou Virgínia, tenho um podcast e tal. Inclusive, Ana, você está convidada para ir no vírgula. Depois eu fiquei pensando, gente, só a Ana que está convidada, as outras meninas não estão. Que feio! É um cuidado que às vezes a gente tem que ter. A gente não pode nem enaltecer demais, né? E nem ser displicente com o outro. Mas assim, quando eu recebi aquilo, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu falei assim, amor, teve uma pessoa que levantou, se apresentou e falou assim, meu Deus do céu! Eu achei aquilo assim, o máximo. E eu fiquei depois, eu falei, gente, eu acho que eu fui muito inadequada, eu deveria ter chegado, né, discretamente, ali no cantinho, Ana, gostaria que você fosse ao vivo. Não, de fato, foi assim, inadequado, né? A gente não faria dessa forma, mas também foi tudo tão natural, foi espontâneo. E a gente, é claro, assim, as regras, né, todo esse comportamento, ele serve para nos nortear. Mas eu sempre digo que a gente não pode perder a nossa naturalidade, a gente não pode perder a essência, não é? Porque isso já vinha, né, já estava sendo colocado aquelas informações para você, e aí tava aquela expectativa, e tá tudo bem. Não, a mesma coisa aconteceu quando eu conheci a Mônica, só que foi de uma forma diferente. Quando eu conheci a Mônica, ela se conectou a mim pelo Instagram, ela me deu uma stalkeada e falou, nós temos muitas coisas em comum. Aí eu fui stalkear ela também, vi que tínhamos realmente muitas coisas em comum. Sim. E fomos tomar um café. Sim. Nesse café, eu falei, vamos nos convidar para os podcasts? Depois que... Aliás, boa pergunta para te fazer. Porque às vezes eu sou tão espontânea e depois eu falo, gente, eu podia ter sido mais contida nisso. Mas é muito da minha personalidade. Como que eu faço para controlar isso, Ana? É controle mesmo? É orar e vigiar. Orar e vigiar o tempo inteiro. Para poder estar adequado e fazer as coisas corretamente, né? E aprender com os erros, né? E novamente eu falo, é a sua intencionalidade. Também. Você sabe que recentemente eu coloquei uma caixinha no meu Instagram, porque eu tô passando por uma fase de reposicionamento nos meus serviços, tá? Só para você entender, eu sou jornalista pós-graduada em marketing e eu trabalhava até então, a minha empresa já vai fazer 9 anos, muito focada em estratégia de conteúdo, com base no marketing de conteúdo. E o segundo serviço carro-chefe é o social media, que era a continuidade da estratégia, a execução dela. E aí, no caso, era mensal. Mas eu entendi, assim, eu falei, não, gente, não é isso que eu quero. Eu aproveitei que os últimos clientes que ainda estavam nesse serviço saíram. Falei, eu vou encerrar esse serviço e vou dar outro rumo. E isso ainda está sendo construído, sabe, Ana? Eu ainda estou com dúvidas em relação a algumas coisas, então ainda está sendo construído. Mas, justamente por conta dessas dúvidas, eu abri uma caixinha no Instagram e eu perguntei assim, que palavra vem à sua cabeça quando você pensa Vi Magalhães? E a segunda caixinha era, se você tomasse um café comigo, qual pergunta você me faria? Qual conselho você me pediria? E foi curioso porque ficou dividido em 3 eixos. E são justamente os eixos que eu trago para a minha comunicação. O primeiro deles, comunicação. O segundo deles, superação, a ver com a minha história. E o terceiro deles, o fitness. Porque eu sou embaixadora de algumas marcas fitness e tal. E isso foi uma boa resposta para mim, sim, porque eu entendi que, ok, eu estou comunicando o que eu quero comunicar, eu estou trazendo os 3 eixos muito bem, porque eles foram lembrados mais ou menos de forma equilibrada ali, né? Porém, me pôs para pensar, né? Ok, mas qual deles eu devo focar mais? Qual deles eu devo
direcionar a minha comunicação daqui para frente para os meus objetivos. E isso foi com base no que eu falo agora na estratégia de posicionamento, porque daí a estratégia de conteúdo que eu fazia mudou para posicionamento, ela é mais abrangente, ainda tem a mesma base da estratégia de conteúdo, mas eu coloquei ela de forma mais abrangente. E esse é um tema que você traz também. E eu falo muito do seguinte, como você quer ser lembrado? Você quer... Eu quero ser lembrada assim, comunicação, Vi Magalhães. Podcast, Vi Magalhães. Fitness, Vi Magalhães. Só que são eixos diferentes. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é um tema que eu amo, tanto que eu trabalho com isso, e é um tema que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender e de chegar num direcionamento. E eu tô fazendo isso com segundas intenções, porque eu penso assim, quem tá olhando de fora talvez enxergue melhor aquilo que eu não enxergo. Então, a gente já tá chegando no finalzinho do episódio, eu queria que você encerrasse falando de posicionamento, de ser lembrado. O que você teria para me dizer sobre isso? Você justamente pensar, né, qual a imagem que você quer transmitir. Venho estudando muito a respeito sobre generalista e especialista, eu acho que tem muito mais a respeito, é muito profundo isso, né? Eu posso falar sobre vários temas, mas eu quero ser referência para algo e a minha comunicação, os meus hábitos, tudo tem que estar relacionado. É a construção de uma reputação, né? Isso. Da forma como você se veste, quais são os lugares que você frequenta, o que você curte. Tudo isso trabalha a respeito do teu posicionamento, né? A forma como as pessoas vão te ver. E é muito importante, porque hoje a gente vive numa massa e que parece que todo mundo está copiando alguém. E não está sendo sempre tão verdadeiro. Então, quando você tem os teus valores muito fortes, né? E sabe que o teu nome e a tua imagem é teu e é único e ninguém pode tirar de você, você se posiciona com mais clareza e traz mais intencionalidade dentro da tua comunicação. Perfeito. Amei. Muito obrigada por ter vindo, Ana. Obrigada Foi um prazer te receber aqui. Deixa o seu @, fala sobre a sua mentoria, encerra deixando o teu recado para quem está assistindo. Muito obrigada. Bom, no Instagram eu estou como Sou Ana Brito. Lá eu compartilho tudo que eu vivencio através da imagem, da etiqueta. Algumas dicas, sim, porque as pessoas querem saber, mas eu sempre digo que não é isso, não é só o suficiente, né? E tem que ter um método por trás para você ter clareza de forma... na forma de se vestir, na forma de se posicionar. Então, para isso que existe a mentoria Metamorfose, que é uma mentoria de 3 meses, onde justamente a gente vai trazer vai revelar toda essa essência através da forma de se vestir, da proporção corporal individualizada, todos os códigos da etiqueta para trazer a segurança e sustentar a imagem que foi criada. E com tudo isso, a gente vai ter uma presença e um posicionamento bem estruturado. Então, é uma mentoria híbrida, metade conteúdo gravado, metade conteúdo online, né? Onde vai ter um acompanhamento muito direcionado comigo, de forma individualizada, para o trabalho ser bastante completo. Muito legal. E dá uma olhadinha lá, a Ana é grandona lá no Instagram, viu? Grandona mesmo. Obrigada. Muito obrigada, viu? De verdade, estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Olha, aqui no Vírgula, você já sabe, os girassóis são símbolo, porque eu conheci uma história uma vez que os girassóis, quando o sol brilha, eles se fortalecem pela luz solar, né? Sim. Mas quando o sol não brilha, em dias nublados, eles viram um para o lado do outro e se fortalecem dessa maneira. E cada convidado que vem aqui é uma troca. Então eu entendo que é uma boa forma de simbolizar a minha gratidão por você ter vindo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no TikTok e no Instagram com nossos cortes diários e também no YouTube e no Spotify com os nossos episódios semanais. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.